Isabela Fonseca tinha 31 anos, um vestido de noiva que custou o equivalente a 3 meses de salário do pai dela e um copo de champanhe que ela não conseguia levar à boca. Não era nervosismo. Ela conhecia nervosismo tinha sentido antes de cada apresentação importante no trabalho, antes de cada conversa difícil com a família, antes de cada vez que precisava dizer não para alguém que ela amava. Nervosismo tinha um sabor específico, um formigamento nas pontas dos dedos. Uma vontade de ir ao banheiro que não passava. O que ela sentia agora era diferente. Era uma quietude estranha. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade quando até os pássaros param de cantar. O Hotel Fasano era lindo naquela sexta-feira de outubro. As flores brancas que ela tinha escolhido durante meses enchiam os corredores do 12º andar, onde a suíte nupcial ficava de um lado e a suíte dos padrinhos do outro. O jantar de véspera tinha acabado 40 minutos antes champanhe, risotos, os discursos previsíveis dos tios, Renato brindando com aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar em 4 anos de namoro. Ela tinha subido mais cedo, com dor de cabeça leve e vontade de ficar sozinha por 1 hora antes de dormir. Renato tinha ficado com os amigos. Normal. Era a noite dele também. O corredor do 12º era comprido e levemente curvo. Isabela virou a esquina em direção ao elevador. Ela queria buscar água com gás no andar do bar. O quarto não tinha mais e parou. A porta do quarto 1207 estava entreaberta. Não era o quarto dela. Ela nem sabia de quem era, mas ela conhecia aquela risada. Renato tinha uma risada específica para quando estava completamente à vontade. Uma risada que ele não usava em jantar de família ou em reunião de trabalho. Era uma risada solta, um pouco rouca, que subia um tom no final. Ele usava essa risada com ela, às vezes, quando estavam os dois deitados tarde da noite assistindo alguma besteira na televisão. Isabela ficou parada. Depois, sem entender muito bem por quê, ela deu 2 passos em direção à porta. A abertura era pequena, uns 10 centímetros, mas suficiente. Luz amarela de abajur, uma mesa com 2 taças. E Viviane, sua melhor amiga de 17 anos, sentada na beirada da cama com os sapatos jogados no chão, rindo daquela risada dela que Isabela também conhecia de cor. No cabelo de Viviane havia uma flor branca, uma flor de gardênia, da variedade específica que Isabela tinha encomendado na floricultura Atelier du Bouquet, en Jardin. Depois de 3 visitas e 2 amostras, a mesma flor que estava no seu buquê de noiva, guardado em água na geladeira do quarto 1214, Isabela ficou olhando por uns 3 segundos, talvez 5. O tempo fez uma coisa estranha. Ficou espesso como mel, cada segundo pesando mais que o anterior. Depois ela virou as costas e caminhou até o elevador. Não correu, não chorou, não voltou para arrancar a flor do cabelo de Viviane. Ela simplesmente apertou o botão do térreo e ficou esperando, o copo de champanhe ainda na mão, o vestido de noiva sussurrando contra o carpete enquanto ela mudava o peso de um pé para o outro. As portas do elevador abriram e havia um homem lá dentro. Isabela o reconheceu, mas levou um segundo fora do contexto do corredor do apartamento deles. Ele parecia ligeiramente diferente. Lucas, o vizinho do 402, ela era do 401. Eles se cumprimentavam há 2 anos com aquele tipo de cordialidade de apartamento paulistano, um aceno, um bom dia quando o elevador pegava os dois ao mesmo tempo. Uma vez ele tinha deixado na porta dela uma caixa de encomenda que o motoboy tinha entregado errado. Ela não sabia o sobrenome dele. Sabia que ele acordava cedo porque às vezes ouvia o som do café passando pela parede fina entre os apartamentos. Sabia que ele tinha uma planta no corredor que ele regava toda terça-feira. Lucas Cavalcante tinha uns 35 anos. Ombros largos de quem fez esporte a vida inteira, mas parou faz tempo. Cabelo escuro com o começo de grisalho nas têmporas. Naquela noite ele estava de terno, não o terno de alguém que foi a um evento, mas o terno de alguém que trabalhou até tarde e ainda não tinha trocado de roupa. Ele olhou para ela, para o vestido, para o champanhe, para o rosto dela, que ela imaginou estar com aquela expressão de quem levou uma chave de fenda no peito, mas ainda não começou a processar o estrago.
Lucas não disse nada por um momento. Depois ele tirou o paletó e estendeu para ela. Você tá tremendo. Ele disse. Não era uma pergunta. Isabela olhou para as próprias mãos. De fato, o champanhe estava fazendo pequenas ondas no copo. Tô bem. Ela disse que era a mentira mais inútil que ela tinha dito na vida até aquele ponto. Tô vendo. Ele respondeu, com um tom que não era irônico nem condescendente, era só honesto. Ele manteve o paletó estendido até ela aceitar. O tecido estava quente. Ela não tinha percebido que estava com frio. O bar do hotel ficava no segundo andar. Eles foram juntos sem combinar, como se houvesse uma corrente de gravitação simples e óbvia naquele corredor iluminado demais. Isabela pediu água. Lucas pediu um uísque e depois olhou para o copo de champanhe que ela ainda carregava e pediu um segundo uísque sem dizer nada. Eles ficaram sentados por uns 2 minutos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que ainda estão inventariando o que dizer. Você vai me perguntar o que aconteceu, Isabela disse. Por fim, não. Lucas respondeu. Você vai me contar quando quiser. Ela olhou para ele. Ou não vou contar nunca. Também. Ele encolheu os ombros. A gente pode só tomar o drink. Isabela tomou um gole de água. Depois tomou um gole do champanhe que ela tinha carregado desde o 12º andar, sem perceber, e fez uma careta. Estava morno e doce demais. Eu ia casar amanhã. Ela disse, Oi, Zai. Você falou pro porteiro umas 3 vezes essa semana. Ela quase riu. Quase. O senhor Antônio adora uma fofoca. O senhor Antônio é a CNN do edifício. Lucas disse. E dessa vez ela riu de verdade, um riso pequeno que saiu sem avisar e que a pegou de surpresa, como um espirro. O riso passou, o silêncio voltou, mas diferente agora, um pouco mais poroso. Tô precisando de um noivo. Isabela disse. Ela não tinha planejado dizer aquilo, as palavras tinham simplesmente saído, com a mesma lógica involuntária do riso de antes. Ela esperou o constrangimento, a risada nervosa. Oh, nossa! Que situação que qualquer pessoa normal diria. Lucas ficou olhando para o copo dele por um tempo que ela não conseguiu medir. Topou. Ele disse, mas você vai ter que me contar o que tem naquele champanhe que você não bebeu. Isabela o olhou por um longo momento. Tinha alguma coisa no jeito que ele disse, não surpresa. Não hesitação excessiva, mas uma espécie de calibração. Como alguém que considera o peso de uma palavra antes de colocar, lá na mesa, é uma longa história. Ela disse, são quase meia-noite. Ele respondeu, eu não tô com sono. Ela contou, não tudo de uma vez foi saindo aos pedaços, como desentulhar um cômodo que ficou fechado tempo demais. A flor no cabelo de Viviane, os 4 anos com Renato, a suíte que ela tinha reservado com 6 meses de antecedência, os convites que já tinham sido enviados, a família que estava dormindo 3 andares acima. Lucas ouviu sem interromper, sem fazer aquela cara de pena que ela odiava, sem dizer, nossa, que absurdo no lugar certo, para demonstrar que estava do lado dela. Quando ela terminou, ele girou o copo vazio uma vez sobre o bar. E você quer casar amanhã mesmo assim? Ele disse. Não era uma pergunta. Quero aparecer lá. Isabela disse. Não como noiva abandonada. Como alguém que fez uma escolha. Diferença importante. E... Lucas ficou quieto por mais um momento. Depois você sabe que isso vai ser complicado depois? Né? Não dá para ser só amanhã. Oi, Zai. Ela disse. Mas eu prefiro complicado a humilhada. Ele acenou com a cabeça. Devagar. Como alguém que pesou uma equação e chegou a um resultado que não o surpreendeu tanto quanto deveria. Então tá. Lucas disse. A gente resolve amanhã. Só quando ela estava de volta no quarto, vestido pendurado. Exaustão finalmente chegando como uma onda atrasada. Que ela notou uma coisa pequena, que não fazia sentido em nenhum momento da conversa. Ela tinha mencionado o nome da floricultura, onde encomendou as flores, mas quando Lucas tinha dito, quase de passagem, aquelas gardênias do ateliê custam uma fortuna, ela tinha deixado passar porque tinha outras coisas na cabeça.
Ela deixou a observação escorregar pela mente como água em vidro, dormiu antes de conseguir segurar. Lá, o casamento foi às 11 da manhã, não no salão do Fasano, que havia sido desmontado às 8, quando Isabela ligou para o coordenador e disse, com uma voz tão calma que ela mesma ficou surpresa, que o evento estava cancelado. Foi no cartório do bairro, com 2 testemunhas que eram desconhecidos indicados pela própria servidora do cartório, e com Isabela ainda de batom do dia anterior porque ela tinha esquecido de tirar antes de dormir. Lucas apareceu às 10h30 no corredor do hotel com a mesma roupa de terno da noite anterior, sem gravata. Com a barba de um dia a mais, ele tinha trocado a camisa. Isso ela notou, porque a camisa era azul clara e a de ontem era branca, mas o terno era o mesmo. Você dormiu? Ela perguntou. Um pouco. Ele disse, você também. Era mentira dos dois. E os dois sabiam. E nenhum dos dois fez questão de verificar. A família de Isabela soube quando ela desceu ao café da manhã e anunciou, com o tom de quem está lendo uma nota de rodapé em voz alta, que o casamento com Renato não ia acontecer e que ela ia assinar uns documentos no cartório às 11. Sua mãe, Dona Sônia, ficou com a xícara de café parada no ar por uns 4 segundos. O pai dela, seu Hélio, colocou o jornal na mesa com um cuidado excessivo que ela reconhecia como o jeito dele de não explodir. A irmã mais nova, Camila, abriu a boca, fechou e abriu de novo, com quem Dona Sônia perguntou. Por fim, com o Lucas, meu vizinho. Outro silêncio. Seu Hélio pegou o jornal de volta. Issa, Camila disse, com aquela voz de quem está tentando ser razoável quando o cenário ao redor não colabora. Cê tá bem, tô ótima. Isabela disse. E foi tomar o café que precisava urgentemente. Renato apareceu. Ela não esperava não naquele momento, não ali no saguão do hotel enquanto ela e Lucas estavam saindo em direção ao carro, mas ele estava lá, de terno amassado, com aquela expressão de homem que passou a noite convencendo a si mesmo de que tinha uma explicação razoável. Issa, me deixa falar, Renato. A voz de Lucas cortou o nome dele com uma precisão que não precisava de volume. Ele deu um passo à frente, entre os dois, e disse alguma coisa baixo demais para Isabela ouvir. Ela ficou olhando para as costas de Lucas. Do ângulo dela, ela só via o rosto de Renato, que foi mudando de expressão em tempo real, como nuvem que passa na frente do sol. Primeiro confusão, depois algo que parecia reconhecimento, depois, estranhamente, algo que parecia quase alívio. Renato deu um passo para trás. Tudo bem, ele disse, para ninguém em particular, e foi embora. Isabela esperou Lucas virar. O que você disse para ele? Ela perguntou. A verdade? Lucas respondeu. Que verdade? Ele abriu a porta do carro para ela. Que você não precisava mais dele. Era uma resposta que respondia, e não respondia nada ao mesmo tempo. Ela entrou no carro, o cartório levou 40 minutos. A servidora tinha uma caneta que pingava levemente no papel e um ar de absoluta neutralidade profissional que Isabela achou reconfortante. Alguém, Ali, estava tratando aquilo como a coisa burocrática e ordinária que tecnicamente era. O contrato tinha sido preparado pelo advogado de Lucas. Ela não sabia que ele tinha um advogado de prontidão às 11 da manhã de um sábado, mas arquivou a informação para pensar depois. O documento era denso. 23 páginas. E ela assinou nas páginas marcadas com post-it amarelo enquanto lia as partes principais. Tinha uma cláusula na página 12 que ela leu 2 vezes. Artigo 14. Proteção patrimonial da cônjuge, todos os bens, direitos, participações societárias e heranças presentes ou futuros da contratante Isabela Fonseca ficam sob regime de separação total e imunidade de reivindicação por qualquer membro direto ou indireto da família Cavalcante Drummond, pelo período mínimo de 5 anos contados da data de assinatura. Ela olhou para Lucas, que estava assinando a página seguinte sem olhar para cima. Essa cláusula, ela disse, a do artigo 14, imunidade de reivindicação por qualquer membro da família Cavalcante Drummond. Isso é padrão. Lucas colocou a caneta na mesa. O meu advogado coloca sempre,
Proteção dos dois lados, mas protege só meu lado, porque o seu lado é o que precisa de proteção aqui. Ele disse aquilo com uma calma que não era defensiva, era quase didática. O meu patrimônio não está em risco nesse casamento. O seu potencialmente sim, dependendo de como a família reage. Isabela ficou olhando para a cláusula por mais um segundo. Havia algo ali que ela não conseguia nomear, não era errado, não era suspeito de forma óbvia. Mas havia uma especificidade no texto que não combinava com a ideia de um documento padrão: imunidade de reivindicação por qualquer membro direto ou indireto da família Cavalcante-Drummond. Por que nomear a própria família do marido, se era só proteção genérica? Ela assinou. Arquivou a pergunta junto com as outras. O apartamento de Lucas era o espelho do dela, mesma planta baixa, mesma janela para o mesmo pátio interno, mas era completamente diferente em tudo que não era estrutura. O dele tinha paredes brancas sem quadros, móveis escuros de linhas retas, uma estante enorme com livros organizados por tamanho em vez de por autor, e uma cozinha que cheirava a café mesmo sem nenhum café passando no momento. Você pode usar o quarto de hóspedes, Lucas disse, colocando as chaves na bancada. Tem banheiro próprio. A senha do Wi-Fi é na geladeira. Obrigada. Tem comida. Pode pegar o que quiser. Lucas. Ele parou. Por que você topou? Ela perguntou. De verdade, ele ficou parado por um momento com as costas para ela, e ela teve a impressão de que ele estava escolhendo entre mais de uma resposta verdadeira, porque você precisava. Ele disse. Por fim, isso não é motivo suficiente para casar com alguém. Não. Ele concordou, mas é suficiente para começar. O telefone dele tocou naquele exato momento, uma vibração forte, insistente, o tipo que não é mensagem. Lucas olhou a tela. E alguma coisa no rosto dele mudou, não muito, não visivelmente. Mas Isabela estava olhando com atenção. Me dá um segundo. Ele disse. E caminhou para o terraço. Fechando a porta de vidro atrás de si, Isabela ficou na sala. Ela conseguia ver Lula fora, mas não ouvia nada. Ele ficou de costas para ela, uma mão no bolso, a outra segurando o telefone. A conversa durou uns 3 minutos. No final, antes de desligar, ela leu nos lábios dele, não com certeza, mas o suficiente para formar as sílabas. Já está feito, mãe. 2 semanas de casamento ensinaram a Isabela algumas coisas sobre Lucas Cavalcante-Drummond. Ele acordava às 6h15 sem despertador, tomava café preto, sem açúcar, de pé na bancada da cozinha, enquanto lia alguma coisa no tablet, nunca notícias. Sempre documentos. Trabalhava de casa na maior parte do tempo, em um escritório no fundo do apartamento, cuja porta ele não fechava a chave, mas também nunca deixava completamente aberta. Saía 3 vezes por semana, sempre de terno, sempre sem explicar para onde, voltava com o mesmo ar de quem executou uma tarefa prevista e passou para a próxima. Ele era atencioso de um jeito prático, lembrava que ela preferia o café com leite de aveia sem precisar que ela repetisse. Deixava sempre uma garrafa de água na geladeira na altura certa. Quando ela trabalhou até tarde uma noite na mesa da sala, ele apareceu às 10 da noite com um prato de macarrão simples e colocou ao lado do notebook dela sem dizer nada, e voltou para o quarto, mas havia lacunas. Lacunas que não eram da forma de um homem fechado, eram da forma de um homem que escolhia o que revelar com a mesma precisão que escolhia as palavras. A primeira coisa que não fechou foi o nome. Isabela estava organizando os documentos do cartório para atualizar o cadastro no banco, quando viu, pela primeira vez, o nome completo dele escrito Lucas Cavalcante-Drummond. Drummond. Ela tinha ouvido o sobrenome antes, mas não tinha processado no contexto do apartamento do vizinho, das encomendas entregues erradas. Drummond não significava nada. Significava agora. Ela pesquisou no computador. Lucas Cavalcante-Drummond trouxe poucos resultados, uns artigos corporativos vagos, uma menção em lista de convidados de um evento em Lisboa 3 anos atrás, e nada antes de 2017, para um homem de 35 anos com advogado de prontidão e apartamento em Jardins. Era uma presença digital estranhamente silenciosa. O sobrenome Drummond
Por outro lado, aparecia em dezenas de resultados: Grupo Drummond, infraestrutura, energia, agronegócio, sede em São Paulo, filiais em Lisboa e Maputo, um dos 10 maiores conglomerados privados do país. Isabela ficou olhando para a tela por um longo momento, então fechou o computador, foi fazer café e ficou em pé na cozinha, pensando que ela tinha assinado um contrato de casamento com uma pessoa cujo sobrenome ela não tinha pesquisado antes. A segunda coisa foi o advogado. Ela foi ao escritório de Lucas buscar um carregador que ela tinha deixado lá. A porta estava semi-aberta e ouviu ele falando ao telefone. A voz estava baixa, mas o escritório era pequeno e ela estava perto da soleira. O prazo da Fonseca Engenharia vence no trimestre que vem. Se o Renato mover alguma coisa antes disso, ela bateu levemente na porta. Lucas se virou e o telefone foi imediatamente abaixado. Me desculpa, ela disse. Vim pegar o carregador. Tá ali na mesa. A voz dela era normal. O rosto estava normal. Só havia uma tensão nos ombros que ela não teria notado se não estivesse prestando atenção. Obrigada. Ela pegou o carregador, fez questão de não olhar para a mesa, para os papéis, para qualquer coisa, além do carregador. Fonseca Engenharia é a empresa do meu pai. Ela disse, na porta. Uma fração de segundo de pausa. Oisai. Como você sabe, o senhor Antônio, Lucas disse. Era plausível. O senhor Antônio sabia de tudo, e ainda assim, ela foi embora com o carregador e com a sensação de que a resposta tinha chegado rápida demais, lisa demais. Sem a textura de uma memória sendo puxada, mais como uma resposta que já estava pronta antes da pergunta. Dona Clarice veio na quinta-feira. Isabela abriu a porta esperando o entregador do mercado e encontrou uma mulher de uns 60 anos com cabelo branco impecável, colar de pérolas finas e um sorriso que tinha toda a forma do afeto, sem nenhum do conteúdo. Você deve ser a Isabela, ela disse. Isso é Clarice, a mãe do Lucas. Isabela abriu a porta mais. Entre, por favor. Clarice entrou e olhou em volta com a discrição de quem está avaliando um imóvel, não o apartamento, mas o que estava dentro dele. Os sapatos de Isabela perto da entrada, a xícara dela na bancada, o casaco jogado no braço do sofá. Lucas não estava. Ele tinha saído cedo e dito que voltava à tarde. Elas tomaram café. Clarice fez perguntas educadas sobre o trabalho de Isabela, sobre a família, sobre São Paulo. Isabela respondeu com a mesma educação, na mesma temperatura. Era uma conversa que parecia uma conversa, mas era outra coisa embaixo. No fim, quando Clarice estava se levantando para ir, ela pousou a mão no braço de Isabela levemente, como quem faz carinho, e disse: Você é muito bonita para esse tipo de acordo. Querida, fica esperta. Isabela olhou para ela. Que tipo de acordo? O sorriso de Clarice não mudou. Qualquer tipo. Ela foi embora. O perfume dela ficou na sala por 1 hora. Renato ligou naquela noite. Isabela não ia atender. Atendeu. Isa, eu sei que você não quer me ouvir. Então fala rápido. Ela disse. Ele ficou quieto por um momento e ela imaginou ele do outro lado do telefone. Escolhendo, eu fui pressionado. Ele disse. Por fim, aquela noite, com a Vivi. Não foi. Não foi uma coisa que eu planejei. Você foi pressionado a trair, eu sei como soa. A voz dele estava baixa, tensa. Mas alguém entrou em contato comigo umas semanas antes do casamento, me disse que se eu não quebrasse o noivado, a empresa do seu pai ia ter problemas sérios, que tinha gente monitorando os contratos da Fonseca Engenharia. Isabela não disse nada. Eu sei que fiz errado. Renato continuou. Eu deveria ter te contado, mas eu entrei em pânico e tomei a decisão mais covarde possível. E quem entrou em contato, eu não sei o nome, era um intermediário, uma mulher. Por telefone. Uma mulher? Isabela ficou com aquilo. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque eu acho que você está dentro de alguma coisa maior. Isa. E eu acho que você não sabe. Ela desligou, ficou parada na janela por um longo tempo, olhando para as luzes de São Paulo se espalhando até o horizonte
como um tapete de estrelas invertidas. Depois foi até o escritório de Lucas. A porta estava fechada, ele tinha chegado há 1 hora, e ela tinha ouvido o chuveiro e depois silêncio. Ela não bateu. Ficou parada do lado de fora por um momento, e então lembrou que ela tinha deixado os óculos lá dentro de tarde. Ela abriu a porta. O escritório estava escuro. Só a luz da rua entrando pela veneziana. Ela acendeu o abajur da mesa, os óculos estavam ali, do lado do teclado. E ela os pegou. Ia sair quando o envelope chamou a atenção, estava na borda da mesa, meio escondido embaixo de um fichário. Não estaria chamando a atenção se não fosse o logo no canto, um monograma em azul marinho, que ela reconheceu porque estava no cabeçalho de um e-mail que o advogado do pai dela tinha recebido meses atrás, quando a Fonseca Engenharia estava negociando uma renovação de contrato que acabou não saindo. Grupo Drummond Divisão Jurídica, no canto superior direito do envelope, escrito à mão, em letra que não era de Lucas Renato Vieira Borges. Isabela ficou olhando para o nome, depois colocou os óculos no rosto, apagou o abajur e saiu do escritório sem pegar o envelope, mas o nome ficou. Isabela não disse nada sobre o envelope, ficou com aquilo por 2 dias mastigando, virando de um lado para o outro, tentando encontrar uma explicação que coubesse em algum espaço razoável. Talvez fosse uma correspondência antiga, talvez Renato e Lucas tivessem alguma relação profissional que ela não conhecia, alguma transação de negócio sem relação com ela. Talvez ela estivesse conectando pontos que não formavam a figura que ela estava com medo que formassem na manhã do 3º dia. Lucas mencionou de passagem que ia a uma reunião em Faria Lima, às 14 horas, detalhe que ele normalmente não oferecia, porque normalmente não explicava a agenda dele. Reunião de trabalho. Ele disse, sem que ela tivesse perguntado. Tá. Ela respondeu. Às 13h40, Isabela estava no saguão do edifício Faria Lima Corporate Tower. Ela não tinha um plano exato. Tinha só a ideia vaga de que precisava ver, não espionar, não confrontar. Só ver o suficiente para saber se o que ela estava sentindo era intuição ou paranoia. Havia uma diferença entre os dois, e ela precisava saber de qual lado estava. O saguão era alto e envidraçado, com aquela arquitetura de escritório corporativo que torna todo mundo igualmente anônimo. Ela pediu um café no café do térreo. Sentou perto da janela interna que dava para o corredor dos elevadores e esperou. Lucas chegou às 14h-5, de terno escuro, pasta preta, o mesmo passo de sempre, nem apressado nem lento, o passo de alguém que calcula quanto tempo tem e chega exatamente quando quer. Ele foi direto para o elevador sem passar pelo balcão de recepção, o que significava que a recepcionista já o esperava, que ele já tinha sido registrado antes. Visitante regular. Isabela esperou mais 10 minutos. Depois subiu. O andar do escritório da Drummond Jurídica ficava no 17º. Ela descobriu isso olhando o painel do saguão Drummond, assessoria jurídica lítida. Sala e Musabiratus 2. Subiu. O corredor era carpetado, silencioso, com as salas identificadas por plaquinhas discretas. A sala 1702 tinha uma antessala com recepcionista e uma porta interna de vidro levemente fumê, o tipo que deixa passar luz, mas não formas nítidas. A recepcionista olhou para ela. Boa tarde. Posso ajudar? Estou aguardando alguém. Isabela disse, com o tom seguro de quem diz uma verdade. Pode deixar que eu sento aqui mesmo. A recepcionista acenou e voltou para a tela. Isabela sentou nas cadeiras da antessala. A 3 metros da porta de vidro, ela ouvia vozes, não as palavras. Só o ritmo. Uma voz grave que ela reconheceu como Lucas, outra mais velha e mais formal que devia ser o advogado. Havia um terceiro tom. Uma mulher. Mais baixo e menos frequente. Ela não conseguia ouvir. Então a recepcionista levantou para buscar algo em uma sala ao lado, e a porta de vidro ficou sem o amortecedor sonoro do ar-condicionado do balcão. As palavras chegaram em fragmentos incompletas, mas suficientes. A transferência das cotas precisa ser formalizada antes da Assembleia de novembro. O herdeiro das 3 filiais Brasil,
Portugal e Moçambique precisa ter a documentação consolidada até Lucas Cavalcante Drummond. Na qualidade de único herdeiro reconhecido pelo Conselho, Isabela ficou olhando para a porta de vidro. Único herdeiro. 3 filiais. Brasil, Portugal, Moçambique. O grupo Drummond tinha uma receita consolidada que ela tinha lido 3 dias atrás, 4,2 bilhões em ativos declarados, o homem que tinha dado o paletó para ela num corredor de hotel, o homem que regava a planta toda terça-feira, o homem que fazia macarrão às 10 da noite quando ela trabalhava até tarde. Ela levantou da cadeira, abriu a porta de vidro. O silêncio que desceu na sala quando ela entrou tinha um peso físico. O advogado, um homem de cabelo completamente branco, óculos de armação fina, com uma expressão que passou de surpresa para controle profissional em meio segundo, ficou imóvel com a caneta no ar. A mulher ao lado dele, que Isabela não reconheceu, olhou para Lucas. Lucas olhou para Isabela. Havia, no rosto dele naquele momento, alguma coisa que ela não soube nomear imediatamente. Não era culpa, era algo mais complexo, mais estratificado. Como alguém que esteve esperando uma conversa difícil e finalmente chegou a hora dela. Isabela. Ele disse, quantas coisas mais você sabia antes de me pedir em casamento? A voz dela saiu firme. Ela tinha achado que sairia diferente, mais trêmula, ou mais alta, mas saiu como saiu. Direta e sem enfeite. O advogado começou: senhora, esta é uma reunião privada. Eu sei, Isabela disse, sem tirar os olhos de Lucas. Eu não estou falando com você. Lucas colocou a pasta na mesa. Pode dar uns minutos pra gente? O advogado e a mulher trocaram um olhar, depois saíram pela porta lateral. Ficaram só os dois. Você é herdeiro do grupo Drummond? Ela disse. Não era uma pergunta. Sue. E você sabia que o grupo Drummond tinha negociações com a empresa do meu pai? Sim. E você sabia do Renato antes da noite do hotel? Uma pausa. Sabia que ele existia. Sabia que ele era seu noivo. Lucas. Ela deu um passo em direção à mesa. Eu não estou pedindo para você me contar tudo de uma vez. Eu estou perguntando, você entrou naquele bar sabendo quem eu era. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. E então, pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele não escolheu entre as respostas possíveis. Ele disse, sim. O ar na sala mudou. E a cláusula do contrato? Ela disse, mais devagar agora, a do artigo 14, imunidade de reivindicação por qualquer membro da família Cavalcante Drummond. Você colocou aquilo para me proteger de quem? Especificamente, de qualquer pessoa da minha família que tentasse usar o casamento contra você. Mas por que alguém da sua família quereria fazer isso? Ele abriu a boca, fechou. E naquele espaço entre abrir e fechar, Isabela entendeu que havia alguma coisa que ele genuinamente não sabia ou não sabia ainda da forma completa. Eu preciso de ar. Ela disse, ela pegou a pasta que estava sobre a cadeira, a pasta que ela tinha trazido com documentos do trabalho, que ela tinha carregado como desculpa para estar em Faria Lima, e na hora em que a levantou, um envelope escorregou para fora e caiu no chão. Não era o dela. Era o envelope que estava na mesa, o mesmo que o advogado tinha deixado quando saiu às pressas pela porta lateral. Ela o viu no chão antes de Lucas ver. Ela o pegou. Não tinha o nome de Renato nesse. Tinha o logo do grupo Drummond no destinatário. Uma linha que ela leu rápido antes de guardar sem pensar para R, V, B, DC, D. Assunto: protocolo de neutralização. Data 14,09. 14 de setembro. 5 semanas antes da véspera do casamento. C. D. Clarice Drummond. Isabela. Lucas disse. Ela estava na porta. Eu vou precisar de um tempo. Ela disse, sem virar. Não me liga agora. Ela saiu, no elevador, de costas para as portas. Ela olhou para o envelope na mão. Protocolo de neutralização. Ela não sabia o que estava dentro. Sabia que ia abrir. Sabia também que quando abrisse, o chão embaixo dos seus pés ia mudar de textura e que ela precisava escolher um lugar firme para estar quando isso acontecesse.
Isabela abriu o envelope no carro, estacionada na rua Haddock Lobo. Com o motor desligado e o sol batendo oblíquo pelo vidro lateral, eram 3 folhas, e-mails impressos, com os cabeçalhos originais. O primeiro era de Clarice Drummond, para um endereço de empresa que ela não reconheceu. O segundo era a resposta. O terceiro era o encaminhamento. Com uma linha nova adicionada no topo, ela leu devagar. O primeiro e-mail instrua alguém a entrar em contato com R.V.B. e apresentar o protocolo padrão de dissuasão-desfazimento do noivado com a Fonseca antes do registro patrimonial. O segundo confirmava que o contato tinha sido feito e que R.V.B. compreendeu o risco e concordou com os termos. O terceiro, o encaminhamento de Clarice para alguém identificado só como V.F. dizia providenciar o cenário. A data preferencial é a véspera. V.F. Viviane Faria. O nome completo de sua melhor amiga. Isabela ficou com as folhas na mão por um tempo que ela não conseguiu medir. Lá fora, São Paulo continuava acontecendo. Um motoboy passou. Uma criança desceu de um carro com mochila. Um cachorro latiu no apartamento acima da padaria da esquina. Renato não tinha escolhido. Renato tinha aceitado covardemente. Se me avisaria lá, sem tentar de outra forma, mas ele não tinha escolhido. Viviane tinha escolhido, e quem tinha orquestrado a escolha era Clarice Drummond, que tinha entrado no apartamento dela 2 semanas atrás e posto a mão no braço dela e dito: fica esperta. Querida, com aquele sorriso de pérola, Isabela dobrou as folhas, colocou no bolso da jaqueta e ligou o carro. A casa de Clarice Drummond ficava no Morumbi, atrás de um muro baixo de pedra que parecia discreto, mas tinha câmeras a cada 3 metros. O portão eletrônico abriu quando Isabela tocou o interfone e disse o próprio nome. Ela contou com a possibilidade de que Clarice achasse que era Lucas, avisando que ela vinha, ou de que Clarice simplesmente quisesse vê-la. De qualquer forma, o portão abriu. A casa era grande, sem ser ostensiva, jardim bem cuidado, uma fonte de pedra que fazia barulho suave, uma varanda com mobília branca. Clarice estava na varanda quando Isabela chegou, de calça linho e blusa creme, uma xícara de chá na mão. Ela olhou para Isabela com uma expressão que não era surpresa. Eu já estava esperando você. Clarice disse. Senta. Eu prefiro ficar em pé. Isabela disse. Clarice pousou a xícara. Como quiser. A senhora mandou um e-mail para Viviane Faria, em 14 de setembro. Isabela tirou as folhas do bolso e colocou na mesa de pedra entre elas, pedindo para ela providenciar o cenário. À véspera do meu casamento, Clarice olhou para as folhas, não as pegou. Quando levantou os olhos de volta para Isabela, a expressão dela não tinha mudado. Sim, ela disse. Isabela esperava negativa, esperava o sorriso de pérola, a mão espalmada. Minha filha, você entendeu tudo errado. A confirmação direta a deixou momentaneamente sem trilha. E a senhora acha que isso foi necessário? Clarice disse. Sim, achei e acho. Ela se levantou, não de forma ameaçadora, mas com a postura de alguém que está acostumada a se colocar no mesmo nível de quem fala com ela. Você não entende o que está em jogo com a herança. 3 países. Isabela, não são só ativos, são acordos políticos, concessões, famílias inteiras que dependem de como esses contratos se movem. O Lucas foi imprudente ao casar sem consultar o conselho. Eu tentei evitar que uma relação equivocada complicasse algo que levou 20 anos para construir. A senhora destruiu meu casamento. Isabela disse. Manipulou meu ex-noivo. Usou minha melhor amiga. Eu protegi meu filho. A senhora tentou me neutralizar. Ela usou a palavra do e-mail de propósito e viu Clarice piscar rápido, quase imperceptível. Como se eu fosse uma variável inconveniente numa equação. Você era. E agora? Clarice ficou olhando para ela por um momento. Agora, ela disse, com aquela voz que tinha a forma de resposta, mas não o conteúdo. Você tem documentos que podem complicar processos jurídicos delicados, e eu tenho condições de fazer o desfazimento desse casamento muito mais simples do que a continuação.
A senhora está me ameaçando. Estou sendo prática. Isabela olhou para ela, para o colar de pérolas, para a xícara de chá que estava exatamente no centro do pires, para a fonte de pedra no jardim que continuava fazendo seu barulho suave, como se nenhuma das duas estivesse tendo esta conversa. Eu precisava ouvir isso diretamente. Isabela disse. Agora ouviu. Ótimo. Isabela pegou o telefone do bolso já desbloqueado, já com o alto-falante ativo, já com 12 minutos e 40 e 1 segundos de gravação marcados na tela. Ela pausou o áudio. Clarice olhou para o telefone. Pela primeira vez, o rosto dela perdeu a temperatura controlada, uma fissura pequena, nos cantos da boca. Você não ia usar isso? Clarice disse, e havia ali algo que não era certeza, era o começo de uma dúvida. Depende. Isabela disse. A senhora prefere conversar com o Lucas diretamente, ou prefere que o conselho de família ouça? Primeiro, a fonte de pedra continuou. Lucas já está ouvindo. Disse a voz de Lucas do alto-falante. Desde o portão. Sou temor. Baba Arche. Kang B. A reunião do conselho aconteceu 48 horas depois. Em uma sala do escritório central do Grupo Drummond na Avenida Paulista, Lucas havia solicitado a convocação de emergência. Clarice havia chegado com seus próprios advogados. Isabela não foi. Não era dela que se tratava, era entre Lucas e a estrutura que ele estava herdando. Ela foi ao escritório do seu pai. Seu Hélio estava à mesa, quando ela entrou o mesmo homem que tinha pego o jornal de volta, com aquele cuidado excessivo no café da manhã do hotel. 2 semanas atrás, ela contou tudo, a empresa do pai correndo risco, o contato que Renato tinha recebido, a cláusula do contrato que protegia a Fonseca Engenharia de reivindicações externas. Seu Hélio ficou quieto por um longo tempo. Então o casamento ele começou, foi complicado desde o começo. Isabela disse, mas a cláusula é real. Ela foi assinada. Enquanto o casamento estiver vigente, a empresa está protegida de qualquer movimento do Grupo Drummond, e se o casamento não estiver mais vigente, então a gente precisa que a empresa fique em pé pelos próprios pés. Ela disse, o que sempre deveria ter sido o plano. Seu Hélio ficou olhando para ela por um momento. Depois, pela primeira vez em muito tempo, ele riu, não o riso do homem que controla o jornal, mas o riso do pai que está vendo a filha de um ângulo novo. Você cresceu. Ele disse, eu sempre fui crescida. Isabela respondeu, vocês é que não prestavam atenção. Lucas ligou às 6 da tarde. Issa, como foi? Minha mãe vai ficar afastada do conselho por 90 dias enquanto o processo interno corre. Uma pausa. Ela perdeu o voto de desempate que ela tinha segurado por anos. E você? Eu perco a participação em Portugal se não apresentar um plano de gestão independente em 30 dias. Outra pausa. Esta mais longa era uma participação que ela tinha colocado no meu nome para me manter atrelado às decisões dela. Eu devia ter questionado antes. Isabela ficou quieta por um momento. Quanto vale bastante? E você abriu mão? Ainda não. Ele disse, tenho 30 dias. Lucas. Oi. Você perdeu dinheiro real por causa de uma escolha que você fez para me proteger de uma situação que você ajudou a criar? Ela deixou a frase pousar entre eles. Eu só quero ter certeza que a gente está olhando para isso da mesma forma. Eu errei não te contando. Ele disse, não errei te protegendo. Tem diferença. Bastante. Ele disse, posso ir aí? Ela ficou olhando para a janela do apartamento, o apartamento dela. O 401, onde ela tinha voltado por 2 noites depois da reunião em Faria Lima. Vem. Ela disse. Sou temor. Baba Archie. Can se. Ele chegou sem trazer nada, sem flores. Sem discurso preparado. Sem aquela parafernália de reconquista que ela já tinha visto em filmes e que nunca achou convincente. Chegou de jaqueta e jeans, que eram as primeiras roupas sem terno que ela via nele. E isso, por alguma razão, a deixou mais tranquila do que deveria. Ela tinha feito café, tinha colocado 2 xícaras na mesa, o que era uma forma de dizer que a conversa ia acontecer sentada, com tempo. Sem pressa de lado nenhum. Eles ficaram um momento em pé na sala, os dois olhando para as xícaras. Então,
Lucas disse. Então, e ela repetiu. Por onde você quer começar? Isabela foi sentar. Ele foi atrás. Ela envolvia as mãos na xícara, um hábito antigo, de quando estava pensando. Por que você não me contou? Ela perguntou. No começo, no bar. Você podia ter dito, olha, eu sei quem você é. Eu sei quem é o seu noivo. Eu tenho uma razão para estar aqui. Lucas ficou olhando para o café, porque se eu tivesse dito isso, você ia embora. Talvez, com certeza. Ele levantou os olhos, e eu precisava que você ficasse. Por que ela inclinou a cabeça? Para proteger a cláusula, para proteger os ativos do grupo, porque eu te observei por 2 anos naquele elevador, ele disse. E em nenhum momento eu vi uma pessoa que precisava ser salva. Vi uma pessoa que merecia mais do que estava recebendo. E quando você apareceu naquele corredor com o copo de champanhe e aquele rosto, ele parou, começou de novo. Eu não pensei nos ativos. Eu pensei, ela não vai chorar. Ela vai resolver. E eu quero ver como. Isabela ficou olhando para ele. Isso é uma declaração de amor ou uma análise de perfil? Lucas fez uma expressão que não era bem um sorriso, mas era na mesma direção um canto de boca que ela tinha notado antes. Nos momentos em que ele estava genuinamente divertido, mas não queria demonstrar completamente, pode ser os dois. Ele disse, Lucas, Isa, eu ainda tô com raiva de você. Oisai, mas eu não tô com raiva porque você tentou me proteger. Ela colocou a xícara na mesa. Tô com raiva porque você achou que eu precisava ser protegida sem me perguntar, como se eu não pudesse saber das coisas e tomar as minhas próprias decisões. Ele ficou quieto por um momento. Você tá certa. Ele disse. Não havia qualificação depois. Nenhum. Mas, nenhum, no entanto. Só aquilo. Ela olhou para ele. Você vai fazer de novo. Provavelmente. Ele disse. É um reflexo. Mas eu posso trabalhar nisso se você me der chance de perceber quando eu faço. Isso é o argumento mais honesto que você já usou comigo. É o único jeito que eu sei ser honesto de verdade. Ele disse, sem promessa que eu não sei se vou conseguir cumprir. Isabela ficou olhando para a janela, para as luzes da cidade que estavam começando a acender no início da noite. Pensou na flor de gardênia no cabelo de Viviane. Pensou no champanhe morno que ela tinha carregado por 3 andares. Pensou no contrato de 23 páginas que ela tinha assinado numa manhã de sábado com batom do dia anterior no rosto, a participação em Portugal. Ela disse, 30 dias. Sim, você vai conseguir montar um plano de gestão em 30 dias, se eu tiver alguém que entende de engenharia de processos me ajudando a estruturar o documento. Sim, Eila Ulhau. A Fonseca Engenharia trabalha com isso. Oisai, meu pai ia cobrar caro. Eu pagaria. Uma pausa. Eu ia cobrar mais caro ainda. Ela disse. Lucas dessa vez riu de verdade, não o canto de boca. Mas o riso inteiro, aquela coisa que ela não tinha ouvido ainda em todas as semanas que tinham dividido paredes, era um riso bom. Ela não esperava que fosse tão bom, combinado. Ele disse. Sou de Hai. Baba Orge, Dwarncat. 3 meses depois. Havia uma reunião em Maputo que Isabela não estava esperando participar. Ela estava participando. O projeto se chamava Fundação Fonseca Drummond para a Infraestrutura Comunitária, um nome comprido que o pessoal do escritório em Moçambique já estava chamando de Fundo Fonseca por praticidade, o que a deixava com uma satisfação que ela não sabia muito bem como nomear. A ideia tinha nascido daquela cláusula estranha do artigo 14 que, depois de tudo, tinha acabado se revelando não apenas proteção patrimonial, mas uma reserva de participação societária que Lucas tinha estruturado especificamente para que ela tivesse autonomia real dentro do grupo. Não só um nome no papel, ela tinha perguntado a ele quando descobriu isso. Você sempre planejou isso. Eu planejei que você ia precisar de espaço para ser você dentro de uma estrutura que não foi criada por você. Ele tinha respondido, o resto foi se ajustando. Isso continua sendo você decidindo coisas sem me perguntar. Continua. Ele concordou. Mas dessa vez, em vez de me chamar de idiota, você tá indo para Maputo.
Ainda posso te chamar de idiota e ir para Maputo? Pode. Ele disse. A passagem já está comprada. Dona Clarice tinha ficado afastada do conselho pelos 90 dias, depois formalizado um acordo que a mantinha como conselheira emérita sem direito a voto. Ela não tinha falado diretamente com Isabela desde a varanda do Morumbi. Na última vez que Lucas tinha mencionado ela, tinha dito apenas que a mãe dele estava aprendendo que proteger e controlar não são a mesma coisa. Com aquele tom seco que era o jeito dele de não entrar em detalhes, Isabela tinha deixado por isso. Havia coisas que pertenciam a Lucas e à mãe dele, e havia coisas que pertenciam a ela. Ela estava aprendendo a diferença. Viviane tinha tentado ligar uma vez. Isabela não atendeu e não bloqueou. O número deixou o telefone tocar até parar, que era uma decisão diferente de atender e diferente de bloquear, e que se sentia como o peso certo para o que a Viviane tinha feito. Renato ela tinha visto uma vez. Por acaso, na fila do café da Avenida Paulista, ele estava com a cabeça baixa, olhando o telefone, e ela tinha passado direto sem parar. Não havia nada nela, nem raiva, nem mágoa, nem aquela pontada de e se que ela tinha imaginado que ficaria, só o peso neutro de alguém que fez parte de uma história que já tinha virado página. O voo pousou em Maputo às 6 da manhã, com aquela luz de amanhecer africano que é diferente de qualquer outra luz que ela conhecia, mais laranja, mais horizontal, mais dentro das coisas do que em cima delas. Lucas estava do lado dela no assento do avião, dormindo com a testa encostada na janela, a jaqueta dobrada embaixo da cabeça como travesseiro improvisado. Ela tinha fotografado isso com o telefone sem que ele acordasse. Não porque fosse uma foto bonita. Era uma foto bastante ordinária de um homem dormindo de boca levemente aberta, mas porque era a versão dele que ela mais gostava sem terno. Sem agenda. Sem o peso de todas as coisas que ele carregava acordado. Ela olhou para a foto por um momento, depois olhou para a janela. Para a cidade de Maputo surgindo aos poucos abaixo das nuvens baixas, e pensou que havia exatamente 2 meses e uma semana que ela estava num corredor de hotel com um copo de champanhe que não queria beber. Havia coisas que, quando você está dentro delas, parecem o fim de tudo. Por fora, vistas com distância suficiente, às vezes tinham a forma de um começo que você não soube reconhecer na hora. Lucas abriu os olhos. Ficou um segundo desorientado, olhando para o teto do avião. E então olhou para ela. Chegou quase. Ela disse, uns 10 minutos. Ele olhou para a janela. Linda. Ele disse, sobre a cidade ou sobre a luz ou sobre alguma coisa que ela não conseguiu identificar com certeza. E ela respondeu, e não especificou sobre o que.